Eu gostaria de saber em qual parte do testamento de Adão em que deixa o mundo dividido ao meio entre Portugal e Espanha. Assim disse Francisco I, o rei francês, questionando o Tratado de Tordesilhas. Você não sabe o que é o Tratado de Tordesilhas? Fica aqui que eu vou te contar. O Papa Alexandre VI havia dividido o novo mundo ao meio em um tratado através de bula papal que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Esse tratado dava a maior parte para a Espanha e uma pequena linha traçada a Portugal. Por que isso? Isso é uma história bem interessante. Primeiro, que o Papa era espanhol. Segundo, que ele era um Borgia. Borgia, ele era um Papa corrupto. Vendia cargos na igreja, pegava a mulher dos outros, fazia um monte de coisas, né? Então, o que acontece? E o Papa, fontes não oficiais dizem que Borgia, a família Borgia, né, tem ligação com a família Aragão, que Fernando de Aragão era o rei da Espanha na época também. Mas antes mesmo da chegada de Cabral, outros europeus já se aventuravam por essas terras que conhecemos como Brasil, né? Podemos citar Vicente Yanes Pinzon, que esteve em Jericoara, no Ceará, bem antes de Cabral, em janeiro de 1500, né? Segundo a cartografia, né, as cartas de navegações lá de Vicente Yanes Pinzon, eles dizem que conheceram um lugar paradisíaco e muito lindo, né? E, porém, eles foram mal recebidos pela população local, que era uma galera que gostava de andar pelado e era um povo nada amistoso, que eram os potiguars. Potiguars, para quem não sabe, significa aquele que come camarão. Pinzon também em suas cartas, né, ele relata um encontro entre o mar e o rio, entre água doce e água salgada, entre salgado e doce, que gerava uma turbulência, algo nada visto antes, que hoje nós conhecemos como pororoca, que era dada o nome pororoca pelos nativos daquela região, né? Então a navegação de Pinzon, ela foi até mais ou menos onde hoje é Alagoas. Então existem sim bastante informações sobre as navegações de Pinzon bem antes de Cabral. Aí você vai me perguntar, por que ele não tomou posse da terra, já que ele chegou primeiro? Porque é o seguinte, ao contrário do que muitos pensam, ele já navegava muitos e muitos anos. Eles, na verdade, eles não queriam tomar posse e criar um novo país ou nada disso. Eles queriam fazer o quê? Conquistar novas rotas de comércio e também novos parceiros comerciais. Por isso, exemplo, os franceses, eles fizeram mais amizade com os nativos do que os próprios portugueses, porque eles faziam escambo com os nativos. Então, isso também é importante lembrar. Em abril de 1500, quando chega a esquadra de Cabral, né, eles batizam primeiro a terra de Ilha de Veracruz, porque era dia de Santa Cruz no dia, né? Depois ficou terra de Santa Cruz e depois Brasil, por conta do pau-brasil. Porém, tem outras histórias que é para outro vídeo, que a gente pode ver a origem do nome Brasil, que é mais antiga ainda do que esse período, né? Então, o que acontece? Os portugueses, eles não foram os primeiros a chegar aqui. Quando eles chegaram na região de hoje é conhecida como São Paulo, eles conheceram um homem de Cananéia. Como assim homem de Cananéia? Sim, era um português que já vivia há anos entre os indígenas, que era tipo um líder local também, né? Então, assim, ele já falava a língua local, já falava o tupi-guarani, ele tinha dominado a cultura e tinha aliança e tinha um exército de nativos. Então, já existia essa relação entre europeu e nativo do Novo Mundo. Vou falar também sobre Caramuru. Já ouviram falar em Caramuru? Tem um filme muito bom do Selton Mello,
e da Camila Pitanga, que narra as histórias, né, de Diogo, que era um português que naufragou na costa brasileira e conseguiu nadar até terra firme, né? E fez aliança com os nativos, chegou a se casar com a índia chamada Paraguaçu. É uma história bem interessante que vale a pena se aprofundar depois, né? Que através desses conteúdos de cartas, que também são fontes históricas, a gente começa a compreender melhor que a história é um pouco diferente do que a gente conhece, daquela coisa chata do beabá que tentam impor, né? A história ela é cheia de bastidores que trazem uma questão sociológica, né? Não só uma questão assim, de contar o que aconteceu, uma questão assim de você compreender o tempo e os costumes, sem julgar. História é isso. O fim da França Antártica, né? Os franceses eles focaram mais na região onde eles já eram mais, podemos dizer, mais bem estabilizados, que é a região do Rio Amazonas, né? Que eles já conheciam a navegação, que eles tinham uma aliança com os locais, né? Tanto que hoje tem a Guiana Francesa, né? Então tudo vem desse período, tudo tem um porquê, nada é por acaso, né? E como para poder manter a posse da terra, né? Portugal criou o que ficou conhecido como bandeirantes, né? Que eram os grupos de bandeiras. Ao contrário do que do senso comum pensa, né? Que pensa assim, o bandeirante, né? Como é pintado, como um homem branco, barbudo, europeu. Não, o bandeirante, né? Ele era filho o quê? De portugueses aventureiros que vinham em busca de encontrar jazidas de ouro, diamantes, né? Com nativas, né? Então era comum o português chegar, fazer aliança com uma tribo, casar com uma ou mais mulheres daquelas tribos, né? E formar um verdadeiro exército. Tanto que muitos dos bandeirantes, né? Tipo Domingos Jorge Velho, eles não falavam nem português, eles falavam tupi, né? Eles eram morenos, né? Eles eram filhos de portugueses com mulheres, né, nativas e eles sabiam da cultura indígena, né? Eles estavam afastados já dessa cultura europeia. Então é muito bom a gente pegar e estudar essa parte também, analisar. O que acontece? Vamos lá, em 1494, né, houve o Tratado, a Bula Papal, ficou conhecida como Tratado de Tordesilhas. Né? Em 1534, Portugal pega e cria as capitanias hereditárias, que eram assim, eram terras doadas para pessoas que tinham vindo ainda ao continente, né? E eles tinham que tomar conta de um território gigantesco. Então, lembrando que na época não existia telefone, internet, nem nada. Se você quisesse comunicar com alguém de outra capitania, você tinha que montar no cavalo ou mandar alguém ir no cavalo e entregar o recado, entregar a carta, e ainda corria o risco de chegar lá, o cara que você mandou receber a carta, ele não saber ler e perder a viagem. Então, assim, eram tempos difíceis, né? Temos também 527 a 1567, né? A França toma a Baía de Guanabara e cria a França Antártica, que foi, né, que teve como seu líder Villegagnon. E nesse período, né, da França Antártica, o tesouro foi tirado às pressas, né, do Rio de Janeiro e levado para o interior, em uma cidade, que era uma vila, né, que hoje em dia é conhecido como uma cidade chamada Paraíba do Sul. Então, até o período que os portugueses, com Estácio de Sá, né, conseguiram expulsar os franceses, né, durante esses 12 anos, o tesouro ficou escondido em Paraíba do Sul, na casa do bandeirante chamado Garcia Rodrigues Paz. Então, pessoal, essa foi um pouco da introdução, né, um pouco do assunto de um bate-papo a respeito da história do Brasil. Tá bom? Por hoje é só. Valeu, tamo junto, é só o começo. Curte aí. Valeu!